Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência Evolutiva. Você que está aí assistindo, quantas horas por dia você passa no celular? Você por acaso conseguiria ficar um dia inteiro sem acesso ao seu celular, internet ou computador? Então, o debate de hoje vai ser sobre vício em internet e nomofobia. Veja após a vinheta. Então, pessoal, nomofobia é caracterizada por ansiedade, estresse ou desconforto resultante da falta de acesso pleno ao telefone celular e suas funcionalidades. Também pode ser a falta de acesso a outros dispositivos eletrônicos, como tablet, computador, televisão. E realmente, hoje em dia, é um vício, né? Já está sendo reconhecido pela medicina, depois de anos e anos para validação, que existe o vício em internet, o vício em celular. E o debate de hoje, como todos os outros, nós fazemos sempre trazendo a abordagem da invexologia, que a gente estuda aqui a técnica da Invexis. A técnica da Invexis é uma técnica que você aplica desde a juventude e ela abrange toda a sua vida, com foco em realizar aqui tudo que você programou antes de renascer. E o foco dela é fazer isso a partir da priorização da assistência desde a juventude. Então a gente está aqui hoje com o Luiz Eduardo Bezerra, a Lucimara Ribas e eu, Lara Rezende. A gente vai conversar sobre esse assunto da nomofobia, vício em celular e tudo mais, né? Antes de mais nada, gente, queria saber com quantos anos vocês ganharam o primeiro celular ou compraram, né? Que Lucimara é essa? Quer começar, Lucimara? Pode ser. O primeiro celular, de fato, aquele que a gente falava até que era o tijolão, assim, foi com uns 15, 16 anos, né? Não, mas smartphone mesmo. Agora, smartphone foi quando eu estava na faculdade e eu já tinha 21, 22 anos, né? E aí até lembro que no final da faculdade, por volta de 2014, que aí o WhatsApp começou e tudo mais. Mas o primeiro smartphone mesmo, e nem é tão assim igual hoje em dia, assim. Hoje em dia a tela já é um pouco mais qualificada e tudo mais. E antes tinha assim, o estilo do smartphone era um pouquinho diferente, ele era maior, assim, ele não era tão fino, né, tudo mais. E aí foi por volta dos 21 anos, 22. Então, durante sua faculdade, você já teve acesso ali ao smartphone, né? Sim. Que o meu também foi durante a faculdade. Na verdade, quando eu formei no ensino médio, eu tinha aquele celular que mandava mensagem. Era SMS, a gente comprava as promoções. Torpedo. E naquela época eu já vi que eu dispersava um pouquinho. Agora, na faculdade, com o smartphone, ainda mais com o TDAHzinho, a aula tava lá, engenharia, gente. Física 1, Física 2, Física 3, Cálculo 2, já tava lá assim, ó, já não tava... Aí pegava o celular e tal, né? Agora, Eduardo, ele é mais novo que a gente, né? Sim. Então, eu queria saber, antes de você falar, só pra fazer um paralelo aqui. Esse ano, dia 13 de janeiro, ou em janeiro, não tenho certeza, surgiu a lei, né? 15.100, que ela restringe o uso de celular nas escolas. E aí, só introduzindo, né, antes do Eduardo falar, porque a gente não teve acesso ao smartphone na época de escola. Mas você teve. Sim, então, conta pra gente como que foi. É interessante porque a época que surgiu os celulares, os primeiros foram aqueles que tinham tecla e não tinham o smartphone. Jogo da cobrinha. Isso, tinha o jogo da cobrinha. E o primeiro que eu tive foi por volta dos 8 aos 10 anos e era daquele estilo. Mas eu entrei no ensino médio com 14 anos e eu lembro que pouco antes eu tinha ganhado um smartphone. Também, como ela disse, não era aquele smartphone já igual aos atuais, não era um pouco mais grosso, ainda tinha tecla, não era totalmente com tela digital, então... Eu nem lembro disso. Nesse âmbito lá eu tive acesso ao celular.
Foi um momento que eu tive mais conversas com mensagens, já tinha um WhatsApp, eu assistia muito vídeo. Na aula? Não, durante a aula não. Isso porque antes Professores de Eduardo, aquela. Porque antes de eu chegar na escola em si, eu tinha um momento mais livre, né? Uhum. E aí eu acabava, como era novidade pra mim, durante a infância toda eu não tive acesso a celular, porque naquela época eu não tinha, assim, não era tão acessível. Depois dos 8, 10 anos por aí que eu fui tendo, e no ensino médio em si, já, de certa forma já era uma rotina, porque estava no 7º, 8º, 9º ano, começando a usar, entendendo mais como funcionava essa ferramenta, mas não se usava tanto na escola, né? Os seus colegas levavam também, ficavam usando? Sim, inclusive os professores reclamavam muito porque era novidade naquele âmbito. Antes não tinha e agora estava tendo. Era então você pegou bem na virada. Exatamente, estava tendo a virada do momento pré-celular e pós-celular. E já se percebia naquela época que os alunos que levavam, ficavam mexendo no celular, eles já não tinham tanta atenção, as professoras ficavam com dificuldade de ensinar, geralmente esse pessoal eles tinham mais dificuldade também de entender o assunto. Eu, como ainda estava no início, eu não tinha tanto esse hábito ainda. Mas no ensino médio, como já era algo mais natural, eu já usava durante as aulas e tudo mais, só que eu utilizava mais para pesquisas, assim, se eu não sabia um tema, eu pesquisava e tal. Mas também tinha momentos que me atrapalhavam e eu me pegava, às vezes, mexendo no celular ou respondendo uma mensagem em vez de prestar atenção na aula. Só que aí, quando eu chegava em casa, eu percebia, não, aquele comportamento não foi tão bacana. E eu começava a olhar e realmente, não era só eu, tinha um grupo de vários alunos, todos os alunos tinham aquele comportamento. E percebi ali naquele momento que, de fato, estava começando a criar uma cultura. Mas deu certo, assim. No meu caso, quando eu chegava em casa, eu gostava de desligar o celular para ter os momentos de estudo, para focar na aula. Às vezes eu preferia até estudar mais sozinho do que na aula em si. Mas não são todos os estudantes que têm esse hábito. E geralmente... No seu meio. Exatamente. E se observava que muita gente, assim, passava horas e horas no celular, não tinha atenção se o professor fizesse uma pergunta. Geralmente a pessoa ficava toda envergonhada porque ela nem sabia o contexto da aula, estava focada no celular. E eu acredito então que essa lei, de fato, ela foi um marco bem importante. Acredito que se já tivesse na minha época seria melhor para o meu desempenho acadêmico, acredito eu. Apesar de que eu gostava muito de me envolver nas coisas na escola, eu entrei até no Grêmio Estudantil, então eu tinha uma pegada muito de participar. Mas acredito que se tivesse essa regra, talvez eu conseguiria me concentrar mais, talvez eu teria mais interesse em ir para as bibliotecas em vez de ficar procurando coisas no celular, e aí eu teria mais foco, né? Porque o celular, querendo ou não, apesar de ter várias informações, de ter vários conteúdos, vários artigos, livros, não tem... também um local que a gente pode tirar o foco muito facilmente. Porque não tem só aquilo. Mas, você falou de uma forma de dispersão, né? Na escola, no geral, nessa faixa etária da juventude, como a gente ainda está com o cérebro em formação, tem muito estímulo do corpo, está se adaptando a esse corpo físico também. Então, rapaz, se quer ter dispersão, vai ter, né? Exatamente. Na nossa época era bilhetinho, desenho, ficava colorido no caderno, e aí você ficava pensando na morte da bezerra, que não sei o que, viajando assim, né? Então, tem várias formas de dispersão, né? Mas Sim. A questão crítica do celular é que ele pode gerar vício. Sim. E é algo que está na palma das nossas mãos, e a gente acaba não considerando isso, né? Principalmente na infância e na adolescência, é o pessoal que mais usa, que mais tem acesso. Inclusive, eu vi uma pesquisa, acho que foi de 2023, que o Brasil era o segundo país que mais usava internet e redes sociais. E passava muitas horas do dia. E contabilizando essas horas diárias, a média dava, se não me engano, 142 dias por ano. Né? É muita coisa. Bastante. E a gente viu que o Eduardo já pegou celular desde criança, né? A gente já foi mais tarde. E ele já falou também dos impactos que ele percebia, né? Na faculdade, vocês percebiam a galera usando muito? Vocês achavam que atrapalhava na escola, nos estudos, tudo? Total, né? No meu caso, às vezes estava assim, o professor falava sozinho.
Por exemplo, quando surgiu essa questão do celular na faculdade, né, eu percebia que o pessoal estava usando mais para tirar fotos, essas coisas assim. E aí eu lembro que mais no final da faculdade surgiu o tal do Instagram. Você pode tirar foto do quadro, exatamente. Pegar os conteúdos para terminar de anotar depois em casa. Exatamente, era o que mais eu via, assim, era o aluno, vou tirar foto aqui para não precisar... Porque às vezes o professor apagava muito rápido o quadro e a gente queria anotar. Então, assim, na minha época a gente usava basicamente para isso, assim, né? Mas ali mais pro final da faculdade surgiu o Instagram. E aí eu lembro que quando surgiu, daí a gente tava ali, por exemplo, no intervalo, a gente usava mais o celular no intervalo, que era o momento que a gente tinha de conversar mais e tudo mais, né? Aí eu via as meninas lá, olha só quem que tá no Instagram, é nosso colega, e aí eu olhava a foto, o professor, assim. Tinha o Facebook, mas aí eu lembro que o Facebook ainda era mais assim, quando eu peguei assim no computador, né? Aí tinha o Orkut, né? Teve o Orkut, depois o Facebook, mas ainda tinha uma transição ali de computador para o celular, né? Mas aí o celular pegou mais uma fase, assim, smartphone mesmo, propriamente dito, pegou mais a fase ali do Instagram. E aí tinha aquelas rodas de conversa das meninas. O menino tal, que tá lá no 3º ano. Me mandou uma DM. E essas coisas assim. E aí eu lembro que teve um fato que aconteceu, assim, que as meninas estavam sempre olhando, aí um dia a pessoa foi olhar a foto e sem querer... tentou ampliar e curtiu a foto, aí ficou com vergonha, não sei o quê, porque chegava a notificação. Então aí eu acho que a partir desse momento começa a gerar uma dependência. A pessoa, será que alguém mandou uma notificação? Será que alguém me mandou uma mensagem? Minha foto? Quantas pessoas curtiram minha foto? Aí eu percebi isso. Quantos views tiveram tal story? E até hoje é assim, né? Tipo, a gente... isso, até que a gente estava conversando antes de iniciar, que é essa questão que você está comentando do sistema de recompensa do cérebro, né? Até o Eduardo explicou muito bem, assim, né? Ele que está fazendo medicina, depois se quiser dar um panorâmica aqui pra gente, mas esse sistema de recompensa, né? Em especial, por exemplo, redes sociais, ali, o uso de celular, que é essa questão da recompensa mais que imediata, né? De momentânea, a pessoa, ela fica esperando, tem expectativa de que algo vai acontecer, porque inicialmente ela sentiu aquele prazer e ela sempre vai buscar novamente aquele prazer, né? Aí o Eduardo, se quiser dar uma palavrinha, mas é mais ou menos nessa linha, assim. Eu acho que é bem interessante isso, porque pra gente cuidar, né? Daqui a pouco a gente fica viciado, criando expectativa em notificações, quem vai ver nosso vídeo, quem vai curtir, quem não, isso, aquilo, e gera uma dependência, né? Exatamente. E assim, a rede social... Dá um resumido aí, que depois eu tenho uma pergunta pra você, viu? Que já trabalhou com redes sociais. Sim. Show. E o interessante que eu acho da rede social nisso tudo, além desse mecanismo que eu vou falar em breve, é que também dá um senso de comunidade. E eu acho que isso que prende a pessoa. De pertencimento, né? Exatamente. Eu lembro que no momento inicial que eu entrei na rede social, era o Facebook. Você não pegou o Orkut? Não. Já ali tinha as comunidades. O Orkut é só pra nós, assim, 30 a mais. Que tinha as comunidades. Sim, as comunidades. Lá no Facebook, na época eu era envolvido com a Olimpíada de Matemática e eu buscava muita informação das pessoas que eu conhecia. Às vezes tinha grupo, né? O grupo das Olimpíadas de Matemática, não sei o quê. Estudos e tal. Mas só que não se tornava só um grupo. Você ali criava amigos. Pessoas do Brasil inteiro. Se conectava com pessoas de mentalidade diferente. Mas isso é um benefício das redes sociais e do uso do celular. Isso é interessante. Isso. Mas também, a partir disso, às vezes eu começava a conversar com o pessoal e demorava horas, gastava horas que eu poderia estar estudando, e aí já entra na parte negativa. Só que, claro, também tem a parte positiva. Mas o que ela estava explicando, a questão da dopamina, que é o que está mais envolvido nesse ciclo, imaginem, hoje a gente tem um Instagram e tem outras diversas redes sociais com vídeos curtos, de poucos segundos, em que você acessa, recebe vários estímulos de movimentos, de cores, coisas que o nosso cérebro, com o passar do tempo, desenvolveu como forma de manter-se vivo e dar continuidade à espécie, dentro daquele modelo que a gente sabe da evolução natural, o que mais se adapta ao meio, ele sobrevive. E aí, por exemplo, se antigamente, na época das cavernas,
o ser humano ele precisava ter mais atenção ao movimento, por exemplo. Quando tinha acesso para descobrir, por exemplo, a presença de um animal que poderia ser caçá-lo, como um tigre ou um leão ou alguma outra espécie que poderia trazer algum risco para ele. E também para identificar a sua caça, sua alimentação, ele precisava perceber aquele movimento. Então o cérebro humano se desenvolveu para ficar atento àquilo. E o movimento ele é importante nesse quesito. Mas também, por exemplo, até como uma defesa de diversos animais no crescendo evolutivo, não apenas ser humano, cores mais chamativas geralmente representam também uma necessidade de maior atenção, porque o animal ele pode ser mais venenoso, ele pode ter uma característica... Por isso que tem alguns desenhos animados para criancinha e bebê que o pessoal fala que às vezes não é bom. Porque é muita mudança de cor, né? E som, é um negócio meio... que você dá até um tilt, assim. E a criança fica... É um show de luzes. E assim, não apenas por causa dessa questão, mas também nesse ponto específico, abrindo parênteses, porque há pessoas que têm transtornos como epilepsia, que geralmente, quando eles recebem um estímulo muito forte, eles tendem a ter convulsão e a ter aquele jogo de luz, né? Exatamente. Até alguma crise epiléptica. E aí também esse é um fator que pode ser desencadeado por essa mudança de cores, muito rapidamente. E aí teve até uma história de um episódio do Pokémon que viralizou, porque um dia depois... Eu lembro disso. Várias crianças estavam no hospital por causa disso. Nossa, exatamente. Mas aí, retornando lá para a questão da dopamina, quando a pessoa entra em contato com esses estímulos, várias vezes a gente vai ter esse hormônio sendo liberado mais vezes, porque ele é o hormônio da motivação, do bem-estar. E aí quando a gente vê esse vídeo, a gente sente esse bem-estar, sente essa motivação de continuar assistindo e vai pro próximo. E vai pro próximo e a gente libera muita dopamina nesse processo. Mas o corpo humano e o corpo de qualquer animal, de qualquer ser, ele sempre vai em busca da homeostase, que é aquele ponto de equilíbrio. E já pensou, a pessoa ela recebe uma carga enorme de dopamina, ela vai sentir um bem-estar eletrizante, mas com o passar do tempo, o corpo dela vai querer equilibrar e aí ela vai mexer na tela, continuar mexendo. Não vai sentir aquele mesmo bem-estar. Não, ele vai sentir na verdade o oposto, e assim, às vezes em um pico muito elevado, uma tristeza muito intensa. E aí você já percebe o que a gente mais observa nos dias de hoje. Muitas pessoas depressivas, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas com diversos distúrbios mentais que são promovidos pela rede social. Eu vi que tem algumas pesquisas, acho que até do UFMG, não lembro se mestrado, doutorado, o pessoal vendo a relação entre transtornos mentais e uso excessivo de redes sociais, né? Bem nessa linha aí. Bem interessante. Você terminou? Pra não sim, por hora sim. Tá. Não, só para não te interromper, porque acho que essa explicação é bem interessante, ela embasa bem essa questão do vício, né? Exatamente. Por que a gente fica tão E aí, fixo? dentro dessa questão do vício, essa repetição, apesar de depois trazer esse efeito negativo, ela vai ficar afincada porque a maioria das pessoas que utilizam a rede social, que a gente percebe hoje, é a juventude. Não apenas, mas a juventude assim, é um público que geralmente usa muito. E ela não está com o neocórtex, que é o córtex pré-frontal. A gente tem 3 partes assim, do cérebro, geralmente. Uma mais antiga, que é a herança que a gente tem dos animais. A gente tem uma média já que tem um movimento, que é responsável pela sensação, pelos sentidos. E tem um novo, que é o diferencial do ser humano, que é o neocórtex, o córtex pré-frontal. O córtex é a parte do cérebro relacionada com as nossas decisões, com o nosso juízo em relação ao que é certo, ao que é errado. E essa parte de impulsividade. Exatamente, e tudo mais. Ela demonstra a impulsividade ou o autocontrole do indivíduo. Porque a impulsividade, ela, na verdade, é uma característica do nosso cérebro primitivo. Porque você vai lá e você faz o que é necessário para sobreviver. Então, o que foge da dor, esse cérebro primitivo, ele quer buscar. Ele quer fugir da dor. Essa sensação instantânea de vontade de prazer que a gente tem, ela advém disso, dessa necessidade instantânea de sair. A pessoa vai querer buscar mais. Uma quantidade maior, mais intensa. Mais intensa. Só que para poder suprimir aquele mal-estar. Exatamente, mas por esse processo de homeostase também, o nosso cérebro tem um processo de identificar e ter uma certa resistência. Se ele observa que há algum hormônio, algum neurotransmissor, como é o caso da dopamina,
ele está aumentando, todo dia está tendo uma exposição muito grande, ele vai criar resistência. Não, eu não quero sentir isso excessivo, até porque quanto mais excessivo tu sente, maior é o oposto também, para ter a homeostasia. Então, maior vai ser a parte da tristeza. Então, ele vai ter uma resistência, e aí, o mesmo conteúdo que tu ouvia antes, para ter aquela sensação de alegria, tu vai ter que assistir por muito mais tempo para ter aquela mesma sensação. Para ter o mesmo pico. Né? Exatamente. E aí é aí que entra o vício. Porque a pessoa ela vai querer ter aquela mesma sensação que ela teve no início. É a mesma relação da droga que a gente tem com a droga, com o álcool, com a cocaína. A cocaína é até mais forte, mais potente. Mas no caso das redes sociais é esse mecanismo que causa dependência. E aí a pessoa ela vai... Agora mudando um pouco de assunto, vamos entrar na parte de parapsiquismo. Tá. Né, que é uma parte que é importante, a gente que aplica em VEX, a gente está buscando desenvolver nosso parapsiquismo para dominar isso, né, assistir mais as pessoas, estar mais lúcidos, ter mais qualidade de vida também, né? E aí, o que eu estava pensando esses dias, né? Porque, por exemplo, eu me incomodo com o meu tempo de tela. É algo que já tenho pensado algumas semanas, estou criando estratégia, mas depois a gente entra nisso. Mas o que eu percebi, assim, é que antigamente a gente, para poder, por exemplo, eu tinha que resolver alguma coisa, eu tinha que ligar para a pessoa. Sim. Então eu ligava para a Lucimara, falava com ela, resolvia, ok. Se eu quisesse mexer naquele assunto de novo, eu ligava de novo para ela e tal. Aí eu preciso resolver também uma coisa com o Eduardo. E depois que eu falar com a Lucimara, eu falo com o Eduardo. Aí depois eu falo com a Jéssica da monitoria, assim, era um de cada vez, era você abrir uma portinha de cada vez. Agora, você pode resolver os três ao mesmo tempo, assim, né? No WhatsApp, eu posso pegar, iniciar a conversa com a Lucimara, com o Eduardo, com a Jéssica. Tudo ao mesmo tempo. E aí, o que eu tava percebendo? Que às vezes eu me sinto cansada usando as redes sociais. Às vezes eu quero, tipo assim, me esqueçam, não me mandem mensagem. Ai... Eu falei, gente, por que eu tenho essa sensação? Aí quando eu vi, tinha várias coisas abertas, como, assim, várias abas, né? E aí a minha sensação é a seguinte, não só a sensação, mas a conclusão. Quando eu, por exemplo, mandei mensagem para a Lucimara, eu estou me conectando com a Lucimara, eu estou evocando ela, estou tendo uma interação energética com ela, mesmo à distância. Aí mandei mensagem para o Eduardo, também a mesma coisa. Mandei mensagem para a Jéssica, também a mesma coisa. Estou tendo uma interação energética, às vezes até um acoplamento também, né? Sim. Com várias pessoas. Então, se você não ficar ligado, você acaba perdendo energia, suas energias ficam super dispersas, você fica ali sem o controle ali, né? Então, isso é importante, a gente estar lúcido quanto ao uso das nossas energias. Às vezes a gente fica meio vampirizado ou cansado por estar muito disperso, assim, né? E não só isso, mas, por exemplo, você evoca a pessoa e manda energia, porque a gente aqui na Consologia tem aquela questão do pensene, né? Uhum. Pensamento, sentimento e energia. E aí quando você manda uma mensagem para a pessoa, você já colocou energia, pensou na pessoa, né? Teve um sentimento ali e chegou naquela pessoa. Então até contar rapidamente assim o que aconteceu comigo, teve um dia que eu estava dormindo e eu sonhei com a pessoa. Daí quando eu acordei, a pessoa tinha me mandado mensagem. E aí eu percebi que na verdade, provavelmente, tipo, a evocação que a pessoa fez com que eu sonhasse com ela, tivesse alguma questão ali. Então há uma evocação, há uma questão que você está sendo chamado, ou você está chamando alguém mentalmente, né? Uhum. Se a gente ir pela essa lógica do pensene, né? E a partir daí existe essa questão, né? Tipo, você recebe uma carga de energia, né? E aí você tem uma demanda, ou aquela pessoa tem uma demanda com você. Até existe em alguns serviços, em alguns trabalhos, que eles pedem que o patrão, o chefe, não envie mensagem fora do horário de serviço. Uhum. Porque o que pode acontecer? Às vezes aquela pessoa, ela é uma pessoa muito rápida, ela ataque, né? E aí o patrão dela manda mensagem à noite, peraí, eu vou resolver isso aqui agora. Só que ela não está no horário de serviço, ela vai estar gastando energia dela e tudo mais, o tempo. E aí começou a surgir esses assuntos assim, que qual é o momento para ser tratado de alguns tipos de assunto, né? Eu já vi isso bastante. Então, por exemplo, eu também tento muitas vezes, às vezes não dá, mas às vezes até questão de voluntariado eu tento o máximo possível não mandar mensagem até, sei lá, 22 horas. Passou disso, só se for um caso assim que eu preciso muito.
Mas, por exemplo, assim, eu tento o máximo possível, tipo, não respeitar essa questão de horário, porque às vezes a pessoa ela vai estar dormindo, vai estar em algum momento, assim, sei lá, né, que ela está mais descansando, e aí eu evito o máximo possível enviar mensagem, tipo, quando é muito tarde da noite. Então, tipo, meia-noite já, nossa, é porque eu precisava muito mandar mensagem, mas Não senão... fala comigo, não. Ai. Não, mas agora eu também tenho uma outra coisa que para ajudar nisso, que eu aprendi alguns anos atrás, que foi o seguinte: quando eu vou dormir, eu desligo o Wi-Fi. Eu também faço isso. Cara, desligue o Wi-Fi, porque daí ninguém vai te mandar notificação, ninguém vai mandar mensagem, aí você vai dormir e aquela mensagem não vai chegar em você, apesar Corta que eu geral, né? você vara. Porque querendo ou não, até isso que o Luiz falou, comentou, né, sobre essa questão da dopamina, uma das coisas que pega muito a gente e a gente tem que aprender a se domesticar é essa questão das notificações. Aí o celular vem um monte de notificação do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, de uma série de aplicativos, que é aquela sensação de você só escutar o barulho, você já sabe que é alguém pega. E já fica ansioso. Deixa eu ver o que tá aí. Deixa eu pegar aqui no eu lembro que uma vez, quando eu era adolescente, tinha aquela... dava pra pegar a notificação, né? Dava pra vibrar, ter um som e também tinha uma luzinha. Isso, tinha isso, e aí, nossa, aí os crush vinham falar com a gente olha lá. Aí ficava assim, ó, adolescência, bobão. Não, mas é verdade, porque, tipo, existe essa questão parapsíquica da evocação, porque a partir do momento que vem uma notificação, é porque alguém interagiu com você. Seja um comentário no Instagram que chegou a notificação, seja uma mensagem no WhatsApp que alguém quer falar com você, tudo isso é uma evocação, né, de pensamentos, sentimentos e energia, o tal do pensene. Então, se a pessoa, ela não cortar por um determinado horário do dia, ela vai se sobrecarregar. Quer ver, por exemplo, tem várias pessoas que fazem isso, né? Tipo, não é o horário tal, então ela, tipo assim, ela não tem horário para as coisas. Ela vai, tipo assim, chegou, ela vai, tipo, abarcando tudo para ela, só que acaba que isso sobrecarrega a pessoa. E a gente fala muito sobre saúde mental, e uma das coisas que tem dessa questão da saúde mental é essa questão da gente não sobrecarregar o nosso pensamento, né? A nossa mente. Só que acaba que quando você tem muita notificação ou pessoas te procurando para resolver determinado assunto e você não tem um tempo ali para descansar sua mente, descansar, vai acabar tendo algumas consequências até emocionais, essas coisas que a gente estava comentando, de dependência mesmo, né? Porque você fica dependendo de algo externo, de uma validação externa, em especial nas redes sociais, né, no caso, né? Então é viciante o negócio, cara, acaba que é viciante. 2 exemplos aqui para dar, antes de um do WhatsApp e outro do Instagram. Vocês têm Instagram? Sim. Tá, que depois eu quero ver a experiência de vocês, se vocês têm algo assim parecido. Esse eu lembrei recente, eu nem ia falar isso do WhatsApp, eu falei dessas abas, né, que abre e tá trocando energia direto. Sim. O que aconteceu recentemente? Eu tava numa conversa mais delicada com uma amiga, que ela tava desabafando, contando da dessoma, né, de entes queridos e tudo mais, e de como é que tava. Eu tava ali, né, que eu cheguei a conhecer e tudo mais. Então a gente tava conversando, vendo como é que ela tava, era uma energia mais pesada ali, mais demandante, porque era um momento de luto, né. Então a gente tava nesse tipo de conversa. E aí depois eu tinha que entregar a chave da casa de uma outra amiga. Ela mandou uma outra mensagem. E aí eu peguei, tava meio trabalhando as energias, depois de conversar com essa amiga, da dessoma lá dos parentes. E aí passei para essa outra conversa. E eu mandei, fui falando assim, queria terminar logo para poder ir dormir. Aí depois eu pensei, nossa, eu não nos assimilei totalmente da conversa dessa outra conversa. O que é desassimilar, né? Antes disso, né? Primeiro tem a assimilação energética, que é quando você tem interação energética no dia a dia e você absorve ali, durante a interação, naturalmente, um padrão de energia. Pode ser de forma consciente ou não, né? E a desassimilação é quando você faz alguma manobra energética, alguma coisa, para poder limpar suas energias e voltar para o seu padrão homeostático, assim, seu padrão de referência. E aí eu não tinha me desassimilado totalmente, e aí eu fiquei preocupada com essa outra amiga dela ter sentido ou percebido alguma coisa, e nem tinha a ver com essa conversa, né? Sim. Aí eu pensei, poxa,
Depois eu até comentei, né? Pedi desculpas e tal. Falei, eu não sei que energia que foi, a mensagem era um assunto nada a ver com nada. Mas às vezes pode ter uma carga energética, uma coisa assim, é porque eu tava numa conversa e tal, e acabei não desassimilando, eu não me liguei e tal, então... E essa outra amiga é bem sensível também energeticamente, então tem essa questão, né, de assim e desassim. Enquanto a gente tá no celular, riscando fósforo é assim, ó. Ah, riscando foto. Minhas tias, meus parentes mais velhos, idosos, é assim, ó, riscando fósforo aqui, ó. Quando a gente tá passando ali no, por exemplo, o TikTok, eu acho bizarro essa rede social, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Vai um vídeo, vai outro, tá? Você começa a assimilar um monte de coisa diferente. Depois você não sabe nem onde você tá, qual que é o seu nome. Muita energia bagunçada, seu pensamento fica bagunçado também, né? Mas aí o Instagram agora. Teve uma vez, há muitos anos atrás, quando eu tinha Instagram, pessoal, assim, que eu postei uma foto minha. Foto normal, nada a ver, assim, na faculdade e tal. Sim. Mas, aí depois eu tava fazendo minhas coisas, assim, e aí comecei a sentir interferência energética, eu ficando agoniada, assim, falei, gente, que é isso? Nossa, senti um negócio aqui, que é isso? Aí eu falei, gente, eu acho que é desse negócio da rede social. Aí quando eu vi, começou a ter visualização, pessoas estavam vendo, curtindo, então... É isso que a Lucimara falou, do pensamento, sentimento e energia. Quando você pensa na pessoa, você está evocando ela. Sim. E você tem uma troca energética. Quando eu postei a foto lá, né? Eu senti a interação energética das pessoas comigo. E aí eu lembro que aquela experiência foi muito impactante, porque depois eu falei, cara, eu vou tomar cuidado com as redes sociais, porque a qualquer momento uma pessoa evoca a outra, né? E eu fiquei pensando nesses youtubers, não sei o que, a galera que mexe ali. São figuras públicas, a todo momento as pessoas estão evocando elas, né, pensando nelas. E às vezes ela não tem consciência disso, né? E aí eu queria saber de vocês, pelo uso do Instagram, e Lucimara, porque ela já trabalhou com página nas redes sociais, já trabalhou com... É assim que fala, né? Sim, na verdade, tipo, social media, né? Que fala, né? Social media. Nossa, gente. Eu tinha uma página, né, que tinha por volta de 70 mil seguidores, alguma influencer, coisa assim. Gente. E era na minha área profissional, era tipo um conteúdo mesmo de qualidade que eu colocava, que era matéria sobre engenharia, né? Então... Não era também qualquer conteúdo que a gente passava. Então, você fazia live às vezes, isso, né? Coisa aí assim. O que acontece? Teve várias interações, assim, tanto positivas quanto negativas, né? Em relação até essa questão da evocação. Então, eu também tinha uma equipe que trabalhava comigo, né? E aí era interessante, assim, quando eu fazia live e tudo mais, eu saía cansada, né, da live. E a live às vezes era 1 hora, assim, que tinha. Mas a gente tinha muita interação com pessoas, assim, perguntando sobre matérias, cursos. Era interessante justamente por conta que a gente passava um conteúdo de qualidade. Não era simplesmente um vídeo... Positivo. Era algo mais positivo. Mas ainda assim... exigia um pouco mais da gente, porque a gente tinha que preparar o conteúdo, tudo mais, tinha a interação. Mas você sentia essas questões energéticas, parapsíquicas? Sim, sentia, tinha todo esse processo, mas assim, mais de defasagem energética mesmo. Né? Então eu sentia a necessidade depois de ter que trabalhar com as energias e tudo mais. E quando eu comecei a página, eu estava na metade da faculdade. Né? Então foi na verdade o mais assim para eu me conectar mais com a faculdade em si, né? Sim. Então, eu lembro que eu seguia, né? Sim, o mesmo você curso. Até seguia, a gente fazia a mesma engenharia. Então foi interessante, mas ao mesmo tempo tinha essas questões, né? Que a gente comentou que às vezes por ter muitas pessoas te seguindo, tinha isso, né? Agora na minha rede social pessoal, hoje eu coloco como privado, então eu aceito mais pessoas assim que eu conheço. Só os top. Até que tem bastante pessoas lá, mas só que ele é privado justamente por conta disso, que eu coloco pessoas que ou têm alguma relação comigo de trabalho, voluntariado e família, né? Então, geralmente quem me segue lá no Instagram é pessoas que eu já tive algum tipo de contato, né? Então, e aí eu optei por isso porque teve uma vez que teve uma pessoa que eu até fazia conteúdo ambiental ainda lá na época, né? Que mandou mensagem, tipo, quero te conhecer, que não sei o que, só que eu vi que tava com segundas intenções, entende? Aí eu falei, quer saber? Tipo assim, eu vou
deixar o meu Instagram mais privado. Então hoje eu deixo privado, aí você veja, essa pessoa realmente eu conheço, tá? Eu conheço. Ou essa pessoa, ela tem, tipo, eu vi alguma vez, mas assim, por vários tempos de experiência a gente vai vendo, é melhor deixar privado, melhor deixar público, depende do que você quer, né? Então, assim, como eu não me expunha muito nessa outra rede social que era social media, eu fazia mais conteúdo mesmo científico, então não era tão pesado, né? Entendi. Agora eu fico imaginando, por exemplo, as blogueiras que ficam se expondo, né? Tipo, mas deve ser muito mais pesado porque, tipo, várias pessoas evocando elas, assim, né? Então é puxado. Eu queria saber como é que essa mais questão... recente, né? Como é que é você em relação ao Instagram, se você tem essas percepções, se você sente isso. E uma outra pergunta junto. Como é que você faz para controlar o seu tempo de tela, assim? Olha, a dica pra isso gente. É bem interessante, porque durante todo o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, eu estava estudando para o vestibular, para passar para medicina, que acabei concretizando, mas no ano seguinte, em 2021, a gente ainda estava em pandemia. Sim. E eu já sabendo do resultado, eu resolvi, não, vou tentar fazer uma página no YouTube para ver se eu consigo ganhar seguidores, fazer um empreendimento bacana e monetizar, né? Exatamente. Correlacionar com a faculdade. Só que nessa mesma época, minhas parapercepções estavam aumentando. Eu estava sentindo mais as energias, sentindo esse impacto e também me aprofundando um pouco mais nesses conhecimentos, apesar de ainda não ter tido acesso à Conscienciologia. E foi nesse momento que eu percebi assim, o quanto realmente é forte a energia que as pessoas emanam, o quanto essa questão da evocação que vocês citaram é potente, porque eu divulguei um vídeo e depois disso o primeiro que eu fiz começou a viralizar nesse meio lá do pessoal que está no vestibular. Da galera que tá estudando pro vestibular. Exatamente, no YouTube. E teve comentários e eu ficava muito bitolado naquilo lá, o que vão achar desse vídeo. Primeiro eu tinha a questão da autoimagem, aí isso já me colocava toda hora mexendo no celular. Nossa, essa cultura do cancelamento. Exatamente. Aí, por outro lado, tinha a questão que eu tava sentindo assim, uma ansiedade maior, uma pressão maior, e eu não sabia o que era, não fazia ideia do que era. Até que chegou um ponto que a minha faculdade começou e eu tava querendo correlacionar com isso e eu não tava conseguindo seguir. Foi o momento aí que eu decidi, não, beleza, eu posso retornar para isso depois, mas agora não é o momento ideal porque eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E aí eu comecei a criar algumas estratégias. Eu não posso passar o tempo todo que eu tenho que dedicar aos estudos da faculdade na internet. Mas ao mesmo tempo, ela pode me ajudar em alguns quesitos. Mas como fazer esse processo, essa correlação? E aí também essa época, essa pressão toda, apesar de eu naquela época ainda não entender que era muito energético, tinha muita questão energética envolvida, eu senti a necessidade de procurar um psicólogo, de procurar uma ajuda em relação àquelas sensações, aqueles sentimentos que eu não sabia ainda o que estava acontecendo. E lá eu descobri, e estudando por conta também, no segundo período eu tive psicologia médica, e aí eu comecei a entender como é que funcionava a nossa mente. Nisso, eu percebi que haviam técnicas que a gente poderia usar, de comportamento mesmo, tem até um tipo de terapia, que é a terapia que a gente chama TCC, que é terapia cognitivo comportamental, que ela traz muitas técnicas que a gente pode usar no nosso dia a dia, não, tanto ajudando a gente no quesito da energia, quanto da mente, no quesito mesmo mais material que a gente tem, sabe? Porque como funciona? Antes eu mostrei aquele mecanismo da dopamina, né? A dopamina, ela traz todo aquele processo de prazer, de vício, e aí a gente acaba ficando preso naquilo. E tem uma dificuldade de sair. Mas percebe que pra gente estar naquele momento, a gente está naquele estado de vício, a gente não teve um início lá, não foi um hábito que a gente construiu com o tempo. Sim. A TCC ela vai justamente nesse aspecto. Mas aí o que você fez? O que você botou em prática? Certo. E dentro da TCC ela fala que a gente tem que mudar o foco. Se eu estou focando, se eu quero tirar um hábito, eu não vou conseguir tirar ele imediatamente, não vai ser da hora para outra que eu vou tirar. Eu tenho que ter dentro desse processo
uma adaptação. Eu tenho que mudar esse hábito, substituir esse hábito nocivo que eu tenho por um hábito mais saudável. E aí eu soube, beleza, eu sei que eu tenho que cortar essas redes sociais, mas eu já tenho, de certa forma, um víciozinho. Eu já tenho uma necessidade de estar lá, que eu acho que é muito comum hoje na atualidade, né? Então, dentro desse quesito, como é que eu posso fazer para retirar aos poucos, mas ao mesmo tempo colocar um hábito novo, positivo no lugar? Foi aí que eu pensei. Tá, hábitos novos. Correr era um hábito que eu imediatamente coloquei. Porque Você botou rotinas úteis, exatamente, né? rotinas úteis. Correr, dedicar um tempo específico sem mexer no celular. E naquele momento foi o mais interessante. Com o tempo eu acabei chegando na Conscienciologia, percebi a importância de escrever, a importância de estudar sobre temáticas mais amplas, compreendi mais exatamente sobre a autopesquisa, sobre as energias. Então eu comecei a dedicar momentos também de escrita. Inclusive a gente tem uma técnica chamada rotina intelectual aplicada, que a gente chama de RIA, que é uma rotina que você cria de escrita diária até a publicação de um verbete ou então de um artigo, que nesse processo tem toda uma adaptação em que você tem que criar de fato um hábito de escrever todo dia pelo menos uma linha. E nesse processo eu fui, ao mesmo tempo em que eu ia colocando e ia tirando meu tempo nas redes sociais, e aí uma técnica que eu uso, tem até no celular, vocês podem ir em configurações. No meu específico, que é da Motorola, nas configurações tem uma área de bem-estar digital e controle da família, em que lá tem a possibilidade de a gente reduzir o tempo, limitar o tempo que a gente fica em determinadas redes, em determinados aplicativos. O que eu percebi, eu gastava muito tempo no Instagram, eu gastava muito tempo no YouTube. O YouTube até tem aulas bacanas, mas às vezes eu entrava em algumas temáticas que... Rapidinho, o Sumário tá quase no seu horário já. Só pra gente... Pode continuar, eu só tô avisando pra ela, porque eu tinha que avisar aqui, gente. Ela tem reunião depois, pessoa ocupada. Isso aí. Vai lá. E aí, nesse processo, a gente tem... Eu acabei limitando tempo, mas percebendo essa necessidade lá, que até a técnica cognitivo-comportamental ela traz, a terapia, eu tenho que também ter uma coisa substituta. Eu tenho que mudar o meu foco. O que eu vou incluir na minha rotina para sair de um vício e entrar em um hábito saudável? Porque o vício nada mais é do que um hábito, mas um hábito nocivo. Então, como substituir esse hábito nocivo por um hábito saudável? Não dá só para tirar o hábito. E também não se enganem que de uma hora para outra você vai começar o hábito positivo e vai acabar com o hábito negativo. As recidivas são constantes. Mas o seu autoesforço por melhorar, por implantar hábitos novos no seu dia a dia, por substituir esses hábitos nocivos por hábitos mais positivos, é que vai levar você a sair desse aprisionamento que as redes sociais, que as telas, que os celulares, smartphones, os games, hoje na atualidade nos prende tanto, né? Muito bom. Pegar um gancho pra gente já ir finalizando, porque você acabou entrando em algumas coisas que eu ia trazer depois, mas com um exemplo pessoal muito didático, né? Você teve essa questão da mudança dos hábitos para hábitos positivos e que tem mais a ver com inteligência evolutiva, que é o que a gente prioriza na Invex, a gente poder trazer à tona ali essas rotinas úteis que vão nos auxiliar na nossa evolução, na interassistência. E um outro ponto que eu acho que esse uso excessivo de celular e tudo mais atrapalha, que é dar a abertura para a conexão com o amparo. Exatamente. Então, eu acho que essa mudança que você fez ali te possibilitou a estar mais aberto a fazer conexões sadias, inclusive com consciências extrafísicas amparadoras. E também te possibilitou, pelo até um pouco do relato aí, a ter maior lucidez, né? Você passou de um nível de baixa lucidez para maior lucidez. E aí eu achei bem interessante isso que você trouxe, da mudança gradativa de hábito para hábitos mais saudáveis. E um outro, o controle do tempo, né? Você está mapeando, realmente monitorando, porque a gente precisa gerenciar ali. Isso. E um outro ponto também, foram 3 pontos que você trouxe aí, né? Que é a escolha lúcida dos conteúdos. Que conteúdos eu vou consumir nas redes sociais? Então, acho que já tem, assim, fechou com chave de ouro ali, 3 pontos para você começar a sair desse uso excessivo das redes sociais e trazer mais lucidez no dia a dia. Você ter mais lucidez,
pensar mais por si mesmo, porque com o uso excessivo das redes sociais você tem muita interferência, você fica com os pensamentos bagunçados, com as energias também. E isso te atrapalha você no dia a dia, na própria aplicação da técnica da Invexis. Isso. E aí eu queria saber se você tem alguma coisa para fechar e tudo mais. Isso tudo que ele falou também tem a ver também com a escolha de lazeres mais produtivos. Lazeres, escolher com lucidez que lazer vai ser bom para mim e vai me dar, realmente eu vou descansar, vou ficar mais revigorado, vou sair bem, né? Porque às vezes a gente tá, nossa, tive aula de medicina, teve plantão. Aí você teve um plantão de, sei lá, de 12 horas, nossa, tô cansado, mas não consegui dormir. Aí você vai lá e vai assistir uma série, sei lá, de guerra, Segunda Guerra, bombardeio, não sei o que, lasqueira, Chernobyl, sei lá, qualquer coisa assim. E aí você fica pior ainda, né? Realmente. Mas eu falei demais agora. Agora, o que vocês gostariam de falar aí pra gente fazer um fechamento? Ou se tem alguma coisa, tá tudo certo? Não, eu achei excelente essa questão do controle do tempo. Eu acho que até dentro da técnica da inversão existencial, uma das coisas que a gente quer é otimizar o tempo da vida humana em prol da evolução, e nada mais assim, eu acho que mais evolutivo do que a gente saber no que a gente está colocando nossa energia, né? Então não faz sentido, por exemplo, a gente aplicar a técnica da Invex e passar o dia inteiro maratonando série ou ficar jogando videogame, entre outras coisas. E em contrapartida, né, isso até que o Luiz colocou, trazer novos hábitos mais saudáveis, leitura, escrita, atividade física, que também é importante para equilibrar o nosso holossoma e tudo mais. Então acho que esse controle do tempo, acho que ele vai ser algo mais inteligente, né, nessa questão da técnica da inversão existencial, ou até mesmo a pessoa que não aplica, mas que quer otimizar o seu tempo em prol da evolução, né? Nossa, muito bom. Então, quem acha que perde tempo nas redes sociais ou que usa o celular ou internet de forma excessiva, que às vezes você até tá lá mexendo, foi olhar um negócio no Instagram, de repente perdeu tempo ali, não sabe nem quanto tempo ficou. Se você perde a noção do tempo, né, nessas redes, isso é bem interessante, a gente começar a ter controle do nosso tempo e começar a gerenciar melhor os recursos que a gente tem hoje em prol da nossa evolução, né? Como as redes sociais, exatamente, a internet, o YouTube, tem conteúdos interessantes que a gente pode usar, exatamente, mas sem se viciar, sem ser engolido, assim, né? Pelas redes. E aí é importante sim, estar nesse contexto que para a gente buscar a evolução, buscar esses hábitos, às vezes é muito difícil, porque, por exemplo, você tem a escola, às vezes você está na preparação para o vestibular, você tem a faculdade, você tem o trabalho, você tem diversos contextos na sua vida e tem que organizar tudo. E se você começar a perceber também a importância da inteligência evolutiva, de entender a multidimensionalidade, entender a multiexistencialidade, entender o funcionamento das energias, do autoconhecimento, da autopesquisa, e aí você olhar para isso tudo e perceber como é que eu posso organizar a minha vida nesse quesito, aí você percebe que sozinho fica muito difícil. É muito difícil a gente fazer isso sem ter uma técnica, sem ter algo que nos permita colocar isso mais padronizado, mais organizado, mais planejado. E aí entra as técnicas de viver, especialmente a Invex, porque elas nos dá um senso de comunidade, de ter outros inversores, mas ao mesmo tempo lhe dá ter uma rede de apoio, mas ao mesmo tempo lhe dá esse autocompromisso, um compromisso não só com você na intrafisicalidade, mas com a sua própria consciência, com os seus amparadores, com as consciências que estão ali ao seu redor, que ao ver esse seu esforço, as consciências são as consciências extrafísicas ou espíritos, e que estão ali ao seu redor, e ao perceber sua mudança, seu melhoramento, elas também vão buscar se melhorar. Então, esse exemplo que você vai passar com essa atitude, essa auto-organização, essa melhoria contínua que você vai obter, ela fica muito mais fácil com a aplicação de uma técnica evolutiva como a Invex, do que se você ficar sozinho. E aí a gente convida vocês a conhecer a técnica da Invex, acessar o nosso site da Invex, nosso canal Inteligência Não, esse é o do canal do podcast, isso, né? Mas tem o da Invex. Maratonem ele, passem para esse o canal pode, da né? Invex,
Ó, maratonar no lado positivo. Não, mas tem que dormir, ué. Organizar de forma organizada. Separe 15 minutos por dia pra assistir um pedacinho por dia. Parcelado. Mas então é isso, gente. Relembrando o princípio da descrença, não acreditem em nada do que vocês viram aqui, pesquisem, tenham as suas próprias experiências, estudem e, enfim, tirem suas próprias conclusões. E nós ficamos por aqui. Exatamente. Tchau. Até mais.